Há uma cômoda numa venda de espólio em que ninguém mexeu. Está num canto da garagem, onde foi parar quando tiraram os móveis a sério, os que atraíram gente, as peças de meio do século, a mesa da cozinha, a cadeira de couro. Esta ficou. Nogueira, feita a algures nos anos 40. A folha de madeira estava a levantar de um lado, onde a umidade entrou por uma parede com infiltração. O tampo tem uma marca de água tão funda que já faz parte da biografia da madeira. Não é só dano de superfície. O espelho está rachado em diagonal, uma linha limpa que divide o reflexo em duas metades que não encaixam bem. As ferragens estão tão baças que já nem se reconhecem. O latão escurecido para uma cor sem nome entre o castanho e o preto. A etiqueta diz $35. Foi riscada uma vez e reescrita. 20. Uma mão abre a gaveta de cima. A união em cauda de andorinha continua firme. A madeira dentro da gaveta está limpa e clara, cor de mel, protegida durante 80 anos da luz, do ar e do desgaste acumulado de existir numa casa onde houve gente a viver, a comer, a discutir e a envelhecer. A gaveta fecha-se. A cômoda é carregada para a traseira de uma carrinha. Vai ficar numa garagem durante 6 fins de semana. Os materiais para recuperar, decapante, lixa, velatura, óleo, ferragens novas, folha de substituição, vão custar mais do que a cômoda. As horas gastas vão custar mais do que uma nova da loja de móveis ao fundo da estrada. Nada dessa conta importa, porque a conta está a ser feita numa moeda que a calculadora não reconhece. Isto não é poupança, nem um passatempo com estética vintage, nem recusa em aceitar que os móveis também têm prazo. Há qualquer coisa psicologicamente mais funda debaixo da lixa e do solvente, e isso liga-se à forma como certos sistemas nervosos vivem a relação entre dano e valor. E é o que acontece dentro deles quando se prova que essa relação é o contrário do que toda a gente supunha. Os economistas comportamentais chamam-lhe efeito de dotação, a tendência para atribuir mais valor aos objetos que possuímos do que a objetos idênticos que não possuímos. Mas no restauro, esse efeito atua num sentido que os economistas quase nunca exploram. O valor não é atribuído por causa da posse, é atribuído por causa da prova. A cômoda da venda de espólio não vale nada pelos padrões do mercado, mas as uniões em cauda de andorinha aguentam. A gaveta desliza com a mesma suavidade de quando Truman era presidente. A construção reflete um padrão de fabrico que já não existe na produção em massa. Um padrão em que o interior da gaveta era acabado com o mesmo cuidado do exterior. Porque quem a fez acreditava que qualidade não era encenação, era facto. E os factos não mudam consoante alguém esteja a ver ou não. O dano não é prova de fracasso, é prova de resistência. 80 anos de pé numa divisão enquanto a vida passava à volta dela e por dentro dela. O ato de restaurar é reconhecer que uma resistência dessa grandeza merece uma resposta que a etiqueta de $20 da venda de espólio não dá. A folha de madeira a sair sob uma pistola de calor. A cola antiga a largar, a soltar uma ligação que segurou durante décadas. O veio a aparecer por baixo como uma frase que esteve tapada e agora volta a ler-se, a madeira a falar numa cor que ninguém vivo viu desde o dia em que foi selada. O veio esteve sempre ali. Só era preciso que alguém se importasse o bastante para olhar. A investigação da doutora Kelly Lambert sobre o circuito de recompensa movido pelo esforço dá a estrutura neurológica para perceber por que razão o restauro produz uma satisfação de um tipo que a construção nova não alcança. A via que liga o movimento físico da mão à libertação de serotonina e dopamina dispara com uma intensidade proporcional ao drama do retorno. Lixar uma tábua nova produz uma superfície lisa a partir de uma áspera, e o circuito responde modestamente. Lixar uma superfície danificada e ver o veio original emergir debaixo de décadas de abandono e camadas acumuladas faz o circuito responder com uma profundidade mais próxima de revelação do que de conclusão. Cada fase do restauro produz uma transformação visível, um antes e depois contidos numa única passagem da lixa. E cada transformação não é criação, é recuperação. Construir a partir de madeira em bruto é fazer algo que não existia. Restaurar algo abandonado é trazer de volta algo que foi dado como acabado. E o cérebro responde à recuperação com uma intensidade neuroquímica que a criação não iguala, porque a recuperação, acertar o acabamento é a parte mais difícil de qualquer projeto. Se você já teve problemas com bolhas, marcas de pincel ou uma demão que não secava, preparamos um guia com tudo que a lata não te conta. Escaneie o código na tela ou veja o primeiro comentário. Tem um elemento de justiça de que a criação não precisa. Um pano embebido em solvente passado devagar sobre a superfície. A cor original a voltar no rasto do pano como uma maré a inverter. Escura, quente, viva, um mogno que estava escondido sob 40 anos de fumo de cigarro, cera de móveis e a acumulação geral de uma casa que usava a cômoda sem pensar nela. A superfície não estava morta, estava à espera.
A mão que a revelou recebe algo que a mão que constrói com madeira nova não recebe. E esse algo é a assinatura neuroquímica de provar que uma coisa estava errada. A venda de espólio disse $20. A madeira diz 80 anos a manter-se inteira. A mão que limpa a superfície é a que dá o voto decisivo. A teoria da tela simbólica, descrita por pesquisadores do Center for Male Psychology, dá nome ao que acontece num nível abaixo da neuroquímica. A tendência de projetar conteúdo emocional sobre uma atividade física faz com que quem restaura um móvel que ninguém quer não esteja só renovando madeira. Está ensaiando um sistema de crenças sobre o próprio dano. A crença de que o que se quebrou pode voltar a inteiro, de que o que foi descartado pode ser recuperado, de que o veredito de inutilidade dado pelo mundo não é definitivo, e de que a prova capaz de derrubá-lo sempre esteve no próprio objeto, visível a quem parasse, para abrir a gaveta e examinar as juntas. Cada móvel resgatado da calçada, de uma venda de espólio ou de uma caçamba, é um pequeno argumento contra a lógica do descartável. Cada superfície lixada que revela beleza sob o estrago é uma prova apresentada num caso que vai além dos móveis e entra no campo das pessoas, das relações e das partes de uma vida declaradas irrecuperáveis por alguém que não perdeu tempo verificando as juntas. A cultura tem uma palavra para isso quando se aplica a objetos: restauração. Não tem uma palavra confortável para isso quando se aplica às partes de uma pessoa que foram feridas e descartadas. Mas as mãos que fazem esse trabalho sabem, num lugar abaixo do vocabulário, que a madeira e a pessoa não são categorias sem relação. O impulso de restaurar tem raízes num debate cultural sobre o que é valor, em curso há boa parte de um século. A geração que fabricou móveis nas décadas de 40 e 50 esperava que eles durassem. Madeira maciça, encaixes de verdade, caudas de andorinha cortadas à mão ou por uma máquina regulada por alguém que entendia para que serviam. Acabamentos que escureciam e ganhavam profundidade ao longo das décadas, criando o que a indústria chama de pátina, o registro visual do tempo passando sobre uma superfície feita para receber o tempo com dignidade. A economia de consumo que veio depois redefiniu o móvel como algo temporário. Aglomerado, travas excêntricas, laminados impressos para parecer madeira do mesmo jeito que a foto de uma refeição parece um jantar. Acabamentos que lascam na entrega, que descascam em poucos anos. Quem resgata uma cômoda de Nogueira de 1943 e passa 6 fins de semana restaurando-a, não está resistindo à modernidade pelo prazer de resistir. Está afirmando que a definição antiga de valor, aquela em que um objeto conquistava seu lugar na casa pela qualidade da construção e por décadas de serviço fiel, ainda vale. A restauração não é hobby, é uma posição cultural, expressa um puxador de gaveta de cada vez. O movimento pelo direito ao reparo, que ganhou forte impulso legal e cultural nos últimos anos, é a expressão política do mesmo impulso que age na garagem num sábado de manhã. O movimento defende que consumidores tenham o direito e a capacidade de consertar o que possuem, em vez de serem forçados a substituir tudo por fabricantes que projetam para a obsolescência. Quem restaura uma cômoda de 1943 vive o princípio que o movimento formula politicamente. A cômoda foi feita para ser reparada. Suas juntas foram pensadas para ser desmontadas, coladas de novo e prensadas outra vez. Suas superfícies foram feitas para ser decapadas e receber novo acabamento. A cômoda pressupunha um futuro em que alguém se importaria o bastante para mantê-la, e a restauração cumpre esse pressuposto. A economia do descartável rompeu com ele. O restaurador o honra. Há alguém que remove tinta de cadeiras resgatadas de uma caçamba atrás de uma escola. Todas as cadeiras são iguais. Assento de carvalho, estrutura de aço, décadas de tinta institucional em camadas sobre o acabamento original como estratos geológicos. O processo leva horas por cadeira, camadas químicas retiradas uma a uma, cada cor representando uma época, uma política, um orçamento de manutenção que preferiu pintar a substituir, porque as cadeiras ainda estavam estruturalmente firmes e pintar era mais barato. O carvalho original por baixo sempre vale as horas. O veio é fechado, dourado, e fala de um tempo em que móveis escolares eram feitos como portas de celeiro, para durar até que alguém decidisse que não deviam mais durar. Cada cadeira pronta é doada. Para um vizinho, para um colega, para alguém que se senta nela sem saber que 2 semanas antes aquilo era lixo. Esse gesto não é generosidade no sentido comum, é o fechamento de um circuito, descartado, recuperado, usado. O circuito se fecha e algo no peito se aquieta, e esse aquietar é a recompensa, e a recompensa é proporcional à distância entre o lugar onde a cadeira foi encontrada e o lugar onde foi parar. Há quem tenha comprado uma cadeira de balanço num bazar de garagem por $12. Um dos patins estava rachado no veio, uma fenda limpa que pioraria com peso. O acabamento tinha sumido,
As junções estavam frouxas a ponto de parecer perigoso. A cadeira ficou na garagem por 3 meses antes do trabalho começar, ocupando espaço e paciência na mesma medida. Quando começou, não parou por 2 fins de semana. A rachadura foi reparada com uma junta borboleta, uma peça de madeira contrastante embutida sobre a fenda, funcional e visível, não escondida. As junções foram desmontadas, limpas, coladas de novo com cola animal, prensadas por 48 horas. O acabamento foi refeito em 7 demãos de óleo de tung, cada uma esfregada à mão, cada uma polida com pano até a superfície parecer pele morna. Quando a cadeira ficou pronta, foi para a varanda da frente. Balança sem ruído. Aguenta peso sem reclamar. Quem se senta nela não sabe como era antes. Só sabem as mãos que a restauraram. E esse saber é íntimo, e essa intimidade faz parte do valor. E esse valor não é dinheiro. E os $12 foram o número menos importante de toda a transação. Há quem restaure caixas de ferramentas compradas em vendas de espólio. As ferramentas dentro são limpas, afiadas, lubrificadas e penduradas num painel perfurado na parede. A caixa em si é restaurada e colocada numa prateleira da oficina. Cada caixa recebe só o ano da venda, nada mais. Agora há 9 caixas na prateleira. 9 coleções de ferramentas que pertenceram a 9 pessoas que já morreram, cada coleção afiada de novo, lubrificada de novo, pronta para uso, à espera. A prateleira não é um museu, é uma vigília. É a insistência de que o trabalho para o qual essas ferramentas foram feitas não terminou só porque as mãos que as seguravam pararam. As ferramentas são mantidas como se a próxima mão estivesse chegando. Talvez ela nunca chegue. A manutenção continua. Há quem tenha achado uma mesa de abas na calçada no dia do lixo. O tampo estava empenado. Uma aba estava rachada. A base central estava frouxa. A mesa foi posta no carro e levada para casa, como se leva um animal perdido, sabendo que as semanas seguintes foram reorganizadas por uma decisão que não era racional e não podia ser evitada. O empeno foi tratado com umidade e peso ao longo de 6 dias. A rachadura foi colada com grampos tão apertados que deixaram marcas na madeira. A base recebeu cavilhas novas, foi colada outra vez, e a mesa, quando ficou pronta, foi para a sala de jantar e sustentou o jantar de ação de graças de 8 pessoas que não sabiam que comiam sobre algo que 3 semanas antes estava na calçada. Quem a restaurou sentou-se na cabeceira e olhou para a superfície, vendo ao mesmo tempo o jantar, a calçada e a distância entre os dois. E essa distância era o valor, e o valor era incalculável. O que a maioria vê quando alguém passa 6 fins de semana restaurando uma cômoda de $20 é mau uso do tempo. Incapacidade de calcular custo e valor. Apego sentimental a objetos que já passaram da utilidade. O que de fato está acontecendo é a coisa mais racional da garagem. O efeito dotação diz que quem restaura enxerga valor que o mercado abandonou. Não porque seja irracional, mas porque avalia uma dimensão de valor que o mercado não sabe medir. O circuito de recompensa movido pelo esforço diz que o cérebro recebe da restauração uma profundidade de retorno neuroquímico que nenhuma compra produz, porque esse retorno carrega a marca da justiça, da correção, da reversão de um veredito. A teoria da tela simbólica diz que restaurar é ensaiar uma crença sobre dano que vai muito além da madeira, do acabamento e das ferragens de latão escurecidas até quase não se reconhecerem. A pessoa não está perdendo tempo. Está provando uma gaveta por vez, uma demão de óleo por vez, uma junta recolada, prensada e deixada curar por vez, que o mundo está errado sobre o que vale a pena salvar. Se você já pegou algo quebrado que outra pessoa largou na calçada e sentiu um puxão no peito, que não era pelo objeto, mas pelo princípio de deixá-lo terminar ali, esse puxão não era sentimentalismo. Era da coisa mais funda que você sabe sobre como o mundo deveria funcionar. A pergunta não é por que você resgata coisas que ninguém quer. A pergunta é se você estende a mesma paciência às partes da sua própria vida que estão danificadas e foram declaradas indignas do esforço, ou se os móveis recebem uma graça que você ainda não aprendeu a dar a si mesmo. Se este vídeo lhe deu um jeito novo de entender o que acontece na sua oficina, há algo que fizemos para você. No primeiro comentário abaixo deste vídeo, há um link para um guia que montamos sobre como conseguir um acabamento perfeito sempre. Centenas de inscritos já têm sua cópia. Talvez valha a pena ver.